Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando também nas redes sociais, nossos queridos internautas. Boa noite ao meu amigo Thiago. Exatamente, hora de falar de futebol. Hora de falar de quê? Escolha a pauta, Rutinha, vai lá. Eu vou começar aqui falando. Não quero chocar o meu amigo Thiago não, que ele já chegou bem triste hoje, né? Fortaleza perdeu, mas aí anunciou 2 reforços. Exatamente. Quem são eles, Vitinho? Fortaleza anunciou 2 meio-campistas. O primeiro deles é um cara que a gente pouco falou aqui no Tô de Olho, que é o Jason Guzmán. Finalmente foi resolvida essa questão. Fortaleza anunciou o Jason Guzmán, um meia colombiano que está chegando aí do Torpedo Moscou da Rússia. A Fortaleza oficializou a compra dele por um valor bem abaixo do que vinha sendo divulgado, tá? O Fortaleza pagou para ficar com o Jason Guzmán cerca de 6 milhões de reais por 60% do passe do jogador que estava no Torpedo Moscou. Por lá ele disputou 11 jogos e marcou 5 gols na última temporada. Além dele, né, e ele assinou o contrato até o fim da temporada de 2027 com opção de renovação por mais uma temporada. Além dele, o Fortaleza também anunciou a contratação do meia Lucas Crispim. Lucas Crispim, que tem passagem pelo Fortaleza, é um jogador que é muito bem quisto pela torcida, né? E ele encerrou o contrato dele com o Buriram United da Tailândia. E aí o que aconteceu? Quando ele encerrou o contrato dele com o Buriram, ele pediu para o empresário entrar em contato com a diretoria do Fortaleza. Ele fez uma proposta dentro da realidade financeira do Fortaleza, né? Para que ele pudesse voltar. No primeiro momento, o Fortaleza recusou essa volta do Lucas Crispim para o time do Fortaleza. Por quê? Porque o técnico Renato Paiva entendia que com o Kevin Andrade não precisaria ter o Lucas Crispim no elenco. O Lucas Crispim que tem 31 anos de idade. Porém, com a venda agora do Kevin Andrade para o Maccabi Tel Aviv de Israel, aí o Renato Paiva voltou atrás na decisão e aí deu o ok para o retorno do Lucas Crispim. O Lucas Crispim, é bom que se diga, ele fez um esforço grande para retornar para o Fortaleza. Inclusive, foi uma decisão do próprio jogador, que tinha até outras propostas na mesa. Ele recebeu propostas do Juventude, que também disputa a primeira divisão, e do Santos, comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Inclusive, e aí não é uma informação, é uma opinião, acredito que ele tenha sido indicado pelo próprio Vojvoda para acertar com o Santos. Quando o Fortaleza entrou em contato com o staff dele, ele estava em Santos negociando para jogar pelo time do Vojvoda, que é o Santos. E aí, quando ele recebeu essa proposta do Fortaleza, quando chegou essa informação para ele da proposta do Fortaleza, ele disse: não, recusa aí todas as propostas que eu tenho em mesa e dê prioridade para o Fortaleza, e assim o fez. Ele acertou com o Fortaleza, assinou o contrato até o fim de 2026 com o Fortaleza e agora vai vestir a camisa do tricolor para esse restante de temporada, para ajudar aí numa possível recuperação do Fortaleza na Série B ou na Série A, né? Que o time hoje ocupa a zona de rebaixamento, tá numa situação muito complicada. Já aliás, ia perguntar como era que tava a situação do Fortaleza. O final de semana pro futebol cearense foi praticamente horrível. Foi 80% horrível, 20% foi bom. Por que os 80% foi horrível? Porque na Série A, com a vitória do Juventude sobre o Ceará na Arena Castelão, essa vitória do Juventude complicou a vida do Ceará, porque aproximou os adversários do time alvinegro, né? E já foi no finalzinho, né? Isso, foi aos 94 minutos, já estava nos acréscimos, 49 minutos do segundo tempo. Aproximou o Ceará da zona de rebaixamento. O Ceará, embora tenha caído só uma posição, mas na pontuação, com a vitória do Juventude, com a vitória do Vitória, né? E com a vitória do Vasco, aproximou o Ceará da zona de rebaixamento. E complicou a vida do Fortaleza, porque o Fortaleza, com a derrota para o Internacional e a vitória do Juventude, a distância do Fortaleza para o Juventude, que é o 18º, que está na zona ainda, é de agora 6 pontos. Então o Fortaleza precisa vencer 2 jogos. O Juventude e o Vitória, que estão na zona, precisam perder 2 jogos para que o Fortaleza consiga empatar em número de pontos com essas equipes, né? Sendo que o Fortaleza não está vendo suas melhores fases, não está bem, não está conseguindo jogar bem, né? E aí
à medida que isso vai acontecendo com essas derrotas, né? O Fortaleza que precisa aí de 10 vitórias em 17 jogos para conquistar ali os 45 pontos. À medida que o campeonato vai decorrendo e o Fortaleza não tá conseguindo se recuperar, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Então, foi um final de semana horrível. E aí, por que o final de semana foi bom, os 20%? E aí a gente já entra na segunda pauta. Que é o Floresta. Exatamente. O Floresta foi o que salvou o futebol cearense no final de semana. Por quê? Porque o Floresta, ele venceu o São Bernardo por 2-0, conquistou a vaga para a segunda fase da Série C, contando também com o tropeço do Ituano contra o Náutico. E aí, pela primeira vez em 5 participações do Floresta na Série C, o Floresta agora vai disputar a fase final e continua vivo na disputa pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale mais uma vez destacar que o último clube que conquistou um acesso para a Série B fora Ceará e Fortaleza foi o Icasa, isso lá no começo dos anos 2000. E o técnico do Floresta, o Leston Júnior, comemorou e pregou humildade e resiliência para essa fase final aí do Floresta na Série C. Vamos ouvir. Classificar para a fase final, para a fase de acesso pela primeira vez na história do clube é um motivo de muita alegria e muito orgulho para nós todos. Que a gente continue humilde nos nossos anseios e resiliente nas nossas dificuldades para que a gente possa, quem sabe, sonhar, continuar sonhando com esse acesso que será algo mágico para todos nós. Pois é, e tem que ter menos resiliência. E aí a gente vai só explicar como é que vai funcionar essa segunda fase, tá? São 2 grupos de 4. E aí os clubes vão jogar entre si, ida e volta. Os 2 melhores garantem vaga na Série B de 2026. Porque são 2 grupos, então os 2 melhores do grupo do Floresta e os 2 melhores do outro grupo vão conquistar a vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. O Floresta, ele tá no quadrangular 1 com Caxias do Rio Grande do Sul, Londrina do Paraná e São Bernardo, que foi o último clube que ele enfrentou agora no final de semana de São Paulo. O quadrangular 2 tem Ponte Preta de São Paulo, Náutico de Pernambuco, Brusque de Santa Catarina e Guarani também de São Paulo, tá? Então, Floresta aí nessa fase final agora para conquistar esse acesso, né? Vamos ficar aqui na torcida para que o Floresta conquiste esse acesso para a Série B, que seria algo inédito e grandioso para o time da Vila Manuel Sátiro, né? Inclusive também a gente já tem aqui, não é uma data definida, mas a gente já tem aqui a tabela do Floresta nesse quadrangular, que é o seguinte, na primeira rodada o Floresta recebe o Caxias do Rio Grande do Sul, na segunda rodada enfrenta o Londrina fora de casa, na terceira rodada recebe o São Bernardo e aí começa os jogos da volta. Na quarta rodada, ele visita o São Bernardo, já seguido. Depois, recebe o Londrina e encerra a participação dele jogando contra o Caxias fora de casa. Não tem data definida, só tem ali o esboço de data. A CBF ainda vai divulgar as datas dos jogos do Floresta, né, e dos demais times da Série C. Então vamos aí torcer pro nosso time cearense conquistar esse acesso inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seria muito importante pro futebol cearense, que não tá vivendo um bom ano. Com toda certeza, Vitinho. Agora nós vamos falar sobre a seleção brasileira que iniciou a preparação para os jogos da eliminatória. Exatamente, a seleção brasileira se apresentou na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, já para começar a preparação para os jogos contra Chile e contra Bolívia, que são os 2 últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? O Chile, vale lembrar, é o primeiro adversário agora na quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, e toda a seleção, todos os jogadores convocados já se apresentaram para o técnico Carlo Ancelotti, que para a CBF TV ele elogiou, né, a estrutura da Granja Comari, que é o CT da seleção brasileira, e a gente vai ouvir isso da boca do próprio Carlo Ancelotti. Vamos lá. A estrutura é muito boa aqui, todo muito bem, com uma muito boa organização. Vamos trabalhar bem aqui para preparar o jogo contra Chile, que é muito importante. Temos um ambiente ideal, podemos trabalhar com tranquilidade. Creio que vamos a fazer um trabalho muito bom.
Pois é, e só pra gente também trazer essa informação, tá? O Carlo Ancelotti sofreu mais um desfalque na sua primeira convocação. Matheus Cunha sofreu uma lesão no último jogo do Manchester United na Premier League contra o Burnley. O Matheus Cunha sentiu lesão, foi cortado e quem assumiu a vaga, quem foi convocado foi o Samuel Lino do Flamengo. Então mais uma baixa pro técnico Carlo Ancelotti para esse trabalho aí, para esses jogos contra Chile e contra a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Tá bom, minha amiga? Tá certo, Vitinho. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.